Aqui nós temos uma televisão para a gente examinar, a televisão Booster, o modelo dela é HB-TV 42D03FD, modelo HB-TV 42D03FD, da marca Booster. Bom, essa televisão, vamos ligar aqui, o sintoma dela é... Você liga, ela vem normalmente. Ligamos, já está ligado. Pode indicar o exame genético para avaliar o risco de ela também. Bom, então você vê que ela vem a imagem. Por mutações nos genes PRCA1 Mas e ela... PRCA2. A portadora de genes defeituosos tem... Inadvertidamente ela fome a imagem. Custa pelo menos e fica assim, só falando com a tela apagada. E a gente percebe que as lâmpadas, né, apagam. Então você vê que quando ela tem som e as lâmpadas estão apagadas, isso leva à ideia de quê? De problema na área do inverter ou backlight, certo? Vou desligar ela novamente. Ligar. Ligou, ligou. Aí, apareceu a imagem, certo? Normal. Ela fica um tempo. Às vezes ela fica bastante tempo, às vezes fica horas ligada. E às vezes ela desliga tudo. Aí, desligou. Ela não desliga, você vê que ela continua ligada. Observa que está falando com o controle remoto. Se você atuar com o controle remoto, ó, volume. Observa aqui, ó, aumentou o volume, baixou, troca de canal, ó, trocando de canal. Está trocando de canal, atuando o volume. Vamos lá. Então vamos tentar a televisão aqui. Vamos voltar ela de trabalho. Vamos ver. Você nota pelos furinhos aqui, né, que a lâmpada fica apagada. Né? Bom, então, como nós temos aparelho falando, trocando de canal, você sempre fala aqui para os alunos, é que para observar bem o sintoma antes de começar a mexer. Que a pessoa quer ficar olhando, vamos soldar, tirar a solda fria, vamos ressoldar tudo, vamos trocar todos os capacitores, nada disso. Aí é ficar dando tiro no escuro. Observar bem o sintoma antes de começar a mexer. Então a gente sabe que a lâmpada está apagada, as funções da placa principal estão todas atuando, som, canal, volume, está tudo funcionando, a chance de ter algum problema aqui é remota, entendeu? Ela pode estar até com outro defeito, mas o defeito principal dela estar desligando é problema nessa área aqui. Como ela está desligando sozinha, como a gente consegue ver a imagem, que a imagem está perfeita, então aparentemente não tem defeito de tela, então já liberou a tela. Se ela tivesse manchada alguma coisa, com listas, ela poderia ter alguma coisa de tela. Como está vendo a imagem toda limpa, então a chance de ter problema na TECOM, ou na placa, ou na tela, é também descartável, é uma coisa muito difícil, né, que tem algum problema de tela ou de TECOM. Como eu já falei, a placa principal também fica liberada, a fonte fica dentro da suspeita, porque a fonte é que alimenta o inverter e tudo, mas a gente pensa sempre em inverter ou como é que se diz? Backlight, ou inverter ou backlight. No caso, a fonte, como ela é alimentadora, ela também está dentro do contexto, mas também não é a principal suspeita, a principal suspeita é aqui, tá bom? Então nós vamos tirar a tampa aqui, vamos fazer uma observação.
Para você examinar o inverter, tem várias maneiras de você fazer isso. Você pode, se ela está apagando a tela, né, é porque há uma proteção. O que é a proteção? Esse integrado aqui tem um circuito, um processadorzinho interno, que é um circuito de controle. E através desses componentes aqui, ó, esses componentes aqui, minúsculos que tem aqui, eles ficam ligados detectando a corrente das lâmpadas para avisar para esse integrado que há um erro, né? Vamos supor, se há um desequilíbrio de voltagem ou de corrente, esse circuito detetor avisa para o integrado que há um problema errado aqui, há um erro de corrente ou de voltagem. Esse integrado, ele avisa o micro através desse cabo, ele tem uma via chamada erro. Não sei como é que vai estar escrito aqui, vamos ler aqui. Status, está escrito status? Aqui, status. Bom, então aqui está escrito status. Esse status vem por aqui, ó, esse cabo aqui vem daqui. Da onde é que gera isso aqui? Esse integrado gera uma via chamada status, em outros aparelhos é chamado erro, ERR, né? Tem outros. Aqui está chamado status. Através desse status ele avisa, vem aqui, passa por aqui, desse cabo passa para esse e vai para onde? Vai lá para a placa principal, lá para o micro e avisa o micro, olha, está havendo aí um problema aí, o micro então tira o BL-ON, né, o comando de autorização para funcionar o inverter, ele desliga as lâmpadas, né? Então desliga a alta tensão, a lâmpada fica, né, sem alimentação. Então o erro acontece, mas o problema do erro, ele pode acontecer por vários motivos. Pode ser uma lâmpada queimada, uma lâmpada quebrada, uma lâmpada que está acendendo, mas que está com a corrente, ela está desgastada, a lâmpada está puxando muita corrente, ela não está acendendo totalmente, está acendendo com pouca iluminação, ela vai gerar uma corrente inadequada e isso vai ser detectado como erro. E aí vai acontecer esse problema. Pode ser um defeito do inverter, um defeito de um componente qualquer, de um transformador desse com um aspire curto, pode ser um capacitor que esteja na saída, pode ser uma peça chamuscada, vamos supor um conector desse aqui, que chamuscou, ele carbonizou e ficou dando passagem para a terra. Tudo isso vai gerar o quê? Um desarme, né? Principalmente aqui, nesse caso aqui, está muito curioso porque muitas das vezes ela desliga logo, às vezes ela demora o dia todo para desligar. Então significa que ela está num ponto crítico. Ela não está assim, muito alarmante, não é um erro alarmante, é um erro que às vezes ele consegue detectar, às vezes não. Tanto é, por isso entendo, né? Ele está num limiar. Bom, então nós vamos, vamos fazer aqui, nós podemos começar. Como é que você testa aqui o backlight? Você pode usar uma pequena lâmpadazinha dessa, Neon, ou uma lâmpada neon, ou uma lâmpada mesmo, uma pequena lâmpada de catódo frio, você tira de um monitor, de um aparelho menor, de um scanner. Você pode usar essa lâmpada como testador, tá bom? Pode usar uma neon também, que assim, aproximando aqui dos transformadores, você vai ver ela acendendo. Eu venho aqui aqui eu tenho uma lâmpada, uma pequena lâmpada, né? Eu vou fazer o seguinte. Você vai encostar apenas um lado, né? Aqui ela tem dois fios, um fio vem para esse lado e o outro fio para esse lado de cá, né? Então, aqui você tem... Você não vai colocar os dois fios, você coloca um fio só. Se você colocar um fio desse só aqui no terminal, a lâmpada vai acender onde tiver alta tensão. Então, para caso assim que você quer saber onde tem alta e onde não tem, você pode usar esse certo piso. Vamos ligar aqui a televisão, vou fazer esse teste aqui. Bom, vamos lá, vou encostar aqui, ó, nesse transformador.
mas você aprende. Você é uma pessoa muito privilegiada Não. de conviver com Ó, pessoas nesse aqui, que ó, passaram tá numa situação de outro, tá fome, vendo? e viver essas Tá vendo? histórias junto com as pessoas. Com isso saber aqui, que vê se todos consegue abaixar o volume um tá? pouquinho. Você tem que aproveitar. Aí. Então, ó. Tá vendo? Vamos lá. Todos eles. Estou colocando em todos os transformadores, tá? Todos eles estão tendo alta. Então não é. Já podemos descartar que tem um transformador que está queimado, ou uma saída dessa que não funciona. Será que a gente já pode confiar nisso? Cada um desses alimenta Pode uma ser lâmpada. lâmpada. Tem que estar marcado. Teórico, cada um desses alimenta uma lâmpada, é isso? É, cada. Não, aí cada dois dois. alimenta Como é que funciona aqui? Ó? Nós temos dois transformadores para cada lâmpada. Aqui, na verdade, eu tenho dois enrolamentos em série. Vamos fazer aqui do quadro aqui, para ficar mais bem ilustrado. Então vamos ver aqui, ó, só para ilustrar. Ó. Você tem um transformador, outro transformador. Né? Normalmente o primário, geralmente é ligado em paralelo. Tá? O primário é ligado em paralelo. E o secundário é ligado em série. Dessa forma aqui. Ó. Certo? Aí aqui, ele conectou. E aqui é ligado numa lâmpada, que vai lá e volta. Uma lâmpada em forma de U. Né, que é ligada aqui. Cada conector você tem uma lâmpada dentro. Então, para cada lâmpada, você tem um enrolamento, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer sempre quando vou trabalhar em inverter, né? Porque como é uma área que dá muito problema, a área de transformador, é onde dá alta tensão, quando tem capacitores aqui, a primeira coisa é verificar logo esse capacitor, trocar, não é nem testar, trocar os capacitores cerâmicos que estiver ligado no secundário. Mas a gente pode também passar o multímetro para examinar esses enrolamentos, que eles dão muito problema de espira em curto ou aberto, tá bom? Bom, antes de fazer isso, só para explorar um pouco mais, Esse teste aí não é confiável. Oi? O teste da lâmpada não é confiável. Você falou bem. Até um certo ponto não, porque dependendo do problema que você tem, esse teste aqui, para que serve um teste desse que a gente fez aqui? É para você saber se está tendo alta tensão. Só para você tirar a dúvida se está gerando alta ou não. Porque você não pode garantir que o enrolamento esteja aberto ou não, ou que um capacitor esteja. No caso desse aqui, que o aparelho funciona e tem hora que desliga, tem hora que não desliga. A hora que você testou, se ela está funcionando, você vai medir, com certeza vai ter alta, né? Até porque também a lâmpada, ela não garante a você que a alta esteja com o valor certo. Ela vai te dizer que tem alta, agora pode estar errado, vai estar um pouquinho abaixo ou até acima. A lâmpada aqui não vai te dizer isso, ela só vai dizer se tem ou não tem. Você tem que tirar as conclusões. Bom, aqui eu vou pegar uma lâmpada neon, colocar na ponta do chamamento. Vamos ver aqui, só para poder a gente enriquecer o nosso conhecimento, colocar aqui uma lâmpada neon. Aqui, a lâmpada neon. Tá vendo? Olha lá, tá vendo? Olha lá. Só de aproximar do transformador, ela já acende, lá, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Tá vendo aí, ó? Olha lá. Se você aperta no fio, ela já acende. Ó. Então aqui, com certeza, a alta tensão está... No caso agora, a televisão até agora não desligou, tá vendo? Ela não desarmou a alta ainda, tá? A gente observa aqui que as lâmpadas, por aqui, ó, dá para ver que estão acesas, né? Ainda estão acesas. E aqui está confirmado, estamos mostrando aqui como testar
claro que se eu chegasse aqui, pessoal, e aqui acendesse aqui não, eu já sabia que aqui tem um problema, né? Mas não, infelizmente não aconteceu nada disso. Falando um pouco mais sobre o inverter, você vê que tem um fusível, tá vendo? Fusível. Mas esse fusível também está fora da suspeita aqui, tá, pessoal? O fusível, ele só vai ser testado, ninguém vai perder tempo de testar um fusível numa placa que funciona assim, hora não, tá? Porque o fusível, ele, depois que abre, ele não volta a funcionar novamente, tá? Então, mas só em outros casos, você pegou uma placa totalmente inoperante, você ligou a televisão e ela já veio apagada e falando, aí vale a pena você testar esse fusívelzinho. Ele está na linha de 24 volts, que vem lá da fonte, 24 volts, passa por ele, que é um protetor. Em caso de haver um curto brabo aqui na placa, ele vai abrir para proteger. Mas já houve casos de eu pegar ele aberto e não tinha curto nenhum, abriu por abrir, né? Ele é um fusível, daí está aqui para proteger em caso de curto, mas em algumas vezes ele até abre sem ter curto. Então, você vai trocar o fusível e vai botar o aparelho para funcionar. Mas para esse defeito aqui, não vou nem testar, não vou nem perder tempo em testar fusível. Mas como a gente está em aula, é bom para a gente ir somando conhecimento, tá bom? Para cada tipo de sintoma, você tem uma linha de ação diferente, tá bom? Bom, então quer dizer que nós podemos considerar que é tudo bom aqui, né? Porque está com alta? Não, a gente tem que testar. Para quem estiver trabalhando com um multímetro que tenha indutímetro, né, é claro que fica melhor de trabalhar, né, com indutímetro. O indutímetro ele mostra mais realidade, né, mais diferença. Pequenas diferenças você consegue ver no indutímetro. Já com o ohmímetro, na escala ômica, você consegue ver, muitas das vezes, uma pequena diferença, fica mais difícil de você, né? Então, eu vou desligar a lâmpada aqui só por... Não há necessidade de tirar ele do circuito lá. Não, porque você desligou a lâmpada aqui, o secundário fica livre, né? Então vamos lá, vamos ver aqui na escala de indutância. Vamos ver daqui para cá quanto é que vai dar. Olha lá. Aí 2,5, tá vendo? Aí, professor, tudo bem. Aí tem dois. Quando tem só um só, tem um só, aí vai medir aonde? O senhor está medindo daqui para cá porque tem dois. É. Agora, Porque eles quando estão em série, só, né? Agora quando tem um só, tem, por exemplo, Não, vamos olha dizer bem, que tem um o só. transformador que esse aqui está mais confuso, parece que o rolamento começa aqui, termina aqui e vem para cá. Então quer dizer, você quer medir um por um, você tem que medir esse enrolamento primeiro, depois esse, assim, entendeu? Aqui não sei se vai dar para... é isso mesmo, olha lá, deu 1,27, tá vendo? Então aqui é a metade. 2,5. Hã? 2 é 2,5. 2,5? Não, aqui ó, Não, 2,5 estou medindo um só. Uns dois, né? Um só, 1,22. Os dois eles somam. Quando eu somar, jogar aqui, eu vou pegar os dois. Sou dobro. É, 2,5. 2,4, 5, né? Então quer dizer Sério, que... pega sério. Então aqui eu estou medindo individual e aqui total. Certo? Aqui nós temos 2,5 Henry. Certo? E medindo daqui para cá eu consigo medir um transformador de cada vez, ó. Tá vendo? Aqui eu posso saber qual deles que está aberto, né? Porque daqui para cá dá 1,25 Henry. Esse transformador, vamos ver esse aqui. 1,25, certo? Esse daqui, vamos ver agora esse aqui. Tá normal. Tá vendo? Normal. Normal. Então com isso, eu estou chegando à conclusão que o defeito não é do transformador, é alguma coisa entre eles, né? Se tirar ele fora e medir, pode? Pode.
Por baixo que está o problema. Então, olha bem, nós tiramos a placa, né? Que a ideia é remover o transformador para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo aqui, tá? A princípio a gente mediu o transformador assim no local parece que o transformador tá bom, tá bom? Você consegue Aí. tirar totalmente. Tem que fazer uma limpezinha aqui. Você vê que tá chamuscado aqui embaixo. Então o que nós resolvemos fazer aqui é fazer jogar um pouco de álcool e fazer uma lavagem para tirar isso, para poder tirar toda a fuligem, porque a gente percebeu que aqui por baixo dos transformadores, depois que eu tirei esse transformador, eu percebi que tem muita fuligem, onde chamuscou, né? A alta tensão ela traz sujeira, então fica um acúmulo de sujeira, de forma que o ideal é o quê? Jogar álcool, né? Jogar álcool e fazendo com a placa inclinada, você vai fazendo uma lavagem para poder tirar toda essa fuligem. Provavelmente isso aqui está incentivando o desarme da proteção. E depois que joga o álcool assim, pode ligar? Tem que esperar secar, né? Esperar secar um pouco, depois liga. Não é bom com ela totalmente molhada, não é bom, mas o álcool, ele seca rápido, então, até o tempo de botar a placa no lugar, já secou, entendeu? Esse outro lado aqui não tem componente nenhum, mas a gente nota que também está um pouco sujo, né? Mas é a fuligem da casa dele, né? Então, essa fuligem, ela é gerada por uma tração elétrica, né? Como aqui tem alta tensão, a alta tensão atrai a poeira que vai se acumulando por baixo do transformador e nos terminais. Isso depois, com o tempo, começa a haver centelhamento, e aí o circuito de proteção ele é ativado, né? Ele detecta alguma coisa errada na corrente e aí começa a desarmar o aparelho. Agora vamos fazer a colocação dela no lugar. Isso. Então, pessoal, vou repor esse transformador, né, que foi tirado. Nós tiramos para examinar o circuito também, ajudar a gente a enxergar as trilhas. Nós não encontramos nada de anormal, né? Não encontramos nada de anormal. Tudo que a gente mediu aqui parece que é normal mesmo. Então, foi feita a lavagem da placa. E agora eu vou colocar o transformador no lugar e vamos fazer um teste lá. Testar a televisão, né? Fazer um teste para ver se resolveu. Então agora nós vamos colocar a placa no lugar, né? Aí. Aí, O problema é que... então tá aí, a televisão está funcionando, né? Nós vamos fazer agora uma espécie de teste, deixar ela ligada, né? Já até agora é um bom sinal, porque ela ligava, não demorava muito, ela desligava. E como ela já tem algum minuto ou mais já ligada, acredito que isso aí possa estar resolvido. Não tem que fazer um teste com mais tempo. Agora então vamos ligar, botar ela, fechar, para deixar o teste.
deixar ela ligada agora, vamos ver quanto tempo que ela fica funcionando, se não vai mais desligar nisso. Aí está funcionando normal.